Alô, minha galera querida! Estamos chegando aqui para mais um vídeo no canal e olha, temos muito papo aqui para levar, porque afinal de contas, Arrascaeta sendo assediado, Thales Magno sai do Vasco, Fred chegando no Fluminense, o campeonato começa, não começa, a bola vai rolar. Então é o seguinte, primeiro de tudo, compartilhe com os amigos o vídeo, faça comentários, se inscreva, traga todo mundo para se inscrever também. Fundamental, deixa aquele like, dá uma moral pra gente aí. Você pergunta e o Penidão responde. A primeira pergunta vem da Helena Castilho. Penidão, o Fred vem para o Fluminense? Essa pergunta é recorrente, né? A torcida do Fluminense fica excitada com a possibilidade. Eu acho, Helena, que vem sim. Praticamente eu tenho certeza que ele vem. Ele é uma promessa de campanha do presidente. O Mário Bittencourt sempre falou, jamais escondeu, a admiração dele, a gratidão pelo que o Fred fez com o Fluminense, né, essa empatia dele com a torcida e a ligação histórica que eles têm, uma amizade muito grande. O Fred é torcedor do Fluminense. E o Fred, inclusive, disse a mim, pessoalmente, no estúdio da Rádio Globo, sou torcedor do Fluminense, quero jogar no Fluminense. E teve aquele problema, precisou sair. Na época o Peter Cícero não fazia a menor questão e o Fluminense acabou deixando escapulir uma joia, porque o cara que é ídolo da torcida, ele é um catalisador, ele é uma fonte para as arrecadações, ele pode ser utilizado a qualquer momento para contratos de patrocínio, então traz muito benefício, além dos gols que faz e da alegria que proporciona para a galera. E ídolo, é importante para o clube, né, ter o ídolo e tudo mais. Então, como está tudo parado na justiça, mas vai abrir brevemente isso aí. O Fred vai desembaraçar a situação dele com o Cruzeiro e vai fechar com o Fluminense, sim. E olha, eu acho que ele vai fazer gol, hein? Porque ele é realmente um artilheiro, ele sabe fazer gol. O Fluminense está, inclusive, tendo, neste momento, uma necessidade maior, não só pelo ídolo, pela facilidade de vender o produto e a marca Fluminense, vendida, embalada com o ídolo, é diferente, mas o Fluminense deve fazer uma negociação, já falei isso aqui, com o Marcos Paulo. Então ele vai precisar mais do que nunca de um artilheiro, de um metedor de gol, que é o Fred. O Fred é fazedor de gol. Então eu acho que ele tem possibilidade de ter aí o acirramento da disputa no bom sentido, com o Gabigol que faz muito gol, com o Cano do Vasco que faz muito gol, enfim, essa coisa que traz de novo a empolgação do futebol, a rivalidade entre os clubes e os seus artilheiros e tudo mais. A referência do Fluminense há muito tempo é o Fred. Lucas Viana, pergunta curiosa dele aqui, Lincoln tá metendo o pé? Olha aqui, a verdade é o seguinte, o Lincoln foi revelado na base do Flamengo e quando ele estava jogando nas divisões de base, ele era um baita de um goleador, tanto que, na ocasião, a Juventus de Turim, a Juventus fez uma proposta de 15 milhões de euros. Olha que é uma propostaça, né? Mas foi naquela época. O Flamengo, o euro naquela época estava 4 e pouquinho, não sei exatamente quanto, mas era 4 e fração. O Flamengo recusou de pronto porque o Flamengo projetava o futuro dele para um prazo médio de 1 ano a 1 ano e meio para frente, talvez 2 anos, e um jogador que fosse explodir, e 15 milhões era uma soma irrisória. Na época o Flamengo estava negociando Vinícius Júnior por somas estratosféricas, tinha sondagem, ainda não tinha vendido, mas tinha sondagem para o Paquetá, que depois veio a ser vendido, mas também por valores muito mais altos, 35 milhões de euros. E aí o Flamengo achou que 15 milhões era dinheiro de pinga. Não, falou, seja trocado, o Flamengo não quer não. E aí o Lincoln foi para o time principal, fez aquele gol contra o Grêmio, lembra? No finalzinho do jogo, na Copa do Brasil. E aquilo ali deu um gás, aí pareceu o seguinte, bom, temos aqui uma joia rara, uma preciosidade, isso aqui é uma pedra preciosa em lapidação, não sei o que e tal. Bom, daí para frente ficou naquele gol. Andou lá com umas participações, uma aqui, outra ali, mais discreta aqui, menos ali. Porém, quando a visibilidade poderia ser maior, o Gabigol é que era o cara do momento, como é, deste momento e de momentos futuros ainda. Mas a perda de espaço poderia significar uma entrada aqui e acolá e ele mostrar jogo. Só que ele se queimou no Mundial.
porque ele perdeu o gol que levaria o Flamengo para o empate, estava 1-0, né? Na hora que ele perdeu o gol foi no finalzinho, o jogo não teria acabado 1-0, o gol do Firmino para o Liverpool. Teria sido ele o autor do gol. Imagina, o cara faz o gol que salva o Flamengo na final do Mundial. Era outro contexto. E aí tem que ir para a frase do Bruno Henrique, né? Outro patamar. Ele não é esse jogador ou ele não tem a sorte que precisa, ou não tem o futebol que parecia ter. Ou no futebol profissional ele não tem esse rendimento que ele tinha quando jogava na base. Na base ele era uma coisa, no time principal o rendimento dele não é o mesmo. Então a verdade é que ainda assim houve tentativa do Sassuolo da Itália, que é um time pequeno da Itália. Sassuolo, convenhamos, né? Na Itália é um time pequenininho. E teve de um outro time que também é pequeno, está em ascensão, pode ser que dê coisa boa, tá, mas é timinho, que é o Bragantino. Está até na primeira divisão. Tem um patrocinador forte, pode subir muito, pode acontecer isso, aquilo outro, ou nada até. Mas o Flamengo também não prosperou nessas negociações, porque eles queriam, um queria por empréstimo, outro queria não sei o quê, enfim, não deu jogo. Agora o Lokomotiv de Moscou chegou e fez uma proposta. O Flamengo não revelou o valor porque é menor do que a proposta anterior feita pela Juventus. Não é mais 15 milhões de euros, mas é realmente uma proposta oficial. Então se ele vai para a Rússia ou se ele não vai para a Rússia, é uma questão que a diretoria do Flamengo vai resolver aí, eu não vou dizer nas próximas horas, mas nos próximos dias. Vamos ver se amadurece essa coisa, se vai dar jogo, se não vai dar jogo, por enquanto não dá para cravar, mas que tem essa tentativa do Lokomotiv, tem. Silvio Cunha me pergunta, Penidão, o que você acha da volta do futebol? Não, eu acho uma maravilha, eu só não sei quando vai ser, né? Acho maravilhoso, estou sentindo uma baita falta de futebol. Você vê que desde o dia 15 de março eu não narro um jogo. É uma saudade imensa. Como os jogadores estão aflitos, os caras com quem eu falo de vez em quando, por um tipo de contato, WhatsApp, seja lá o que for, estão num desespero total. Sabe aquele passarinho na gaiola? Todo mundo doido para voar? É o caso de todos os jogadores. É o caso de todo mundo, né? O torcedor quer ver o seu time, ele quer curtir, quer vibrar e tal. Mas eu não vou dizer para você que eu estabeleceria um prazo, porque realmente isso dá um tiro no escuro, né? Mas eu acho que ainda no mês de maio, dependendo de como caminha a curva aí da pandemia, pelas previsões, as previsões pessimistas falam que ainda não dá em maio, não sei o que e tal. As otimistas dizem que a curva fecha no dia 17 de maio, começa a declinar. Pode ser que decline um pouquinho antes. Isso aí não dá para a gente saber, vai ter que esperar, porque as informações, pelo ineditismo da doença, por ser tão desconhecida como é uma coisa que você não pode afirmar nada, nem os próprios médicos afirmam. Então não dá para a gente ter uma garantia, mas dá para fazer uma projeção em função de todos os dados que as autoridades têm, inclusive trabalhando com informações de todos os outros países. Então há uma expectativa de que possa rolar a bola ainda no mês de maio, talvez no final do mês, bem no finalzinho, ou iniciozinho de junho, exatamente, sabe, nessa faixa de período, nessa faixa de tempo. Agora, vai ser tudo de bom voltar a rolar a bola. A galera vai ficar, até para quem está em quarentena, até para quem não pode ir mesmo à rua e tal, olha que distração maravilhosa, porque as coisas estão ficando um pouco repetitivas. E botar a bola rolando, o jogo de futebol é sempre inédito, então bom demais, tomara que volte rápido. Leonardo Góes me pergunta, Penidão, como é que o Vasco pode fazer dinheiro? Cara, nesse momento só tem um caminho para o Vasco fazer dinheiro. É vender algum jogador, vender um ativo. O Vasco tem quem que interessa ao mercado, quem que desperta um interesse grande, uma cobiça? O Thales Magno, né? É um cara de vitrine, é um jogador que o Vasco pode fazer uma grana alta, é uma pena, porque ele no time é tudo de bom, mas o Vasco precisa fazer dinheiro, realmente precisa fazer. E eu não vejo um caminho mais assim, mais rápido, mais imediato, que não seja uma venda. Existem, inclusive, não vou dizer que foi sondagem, porque o Antônio Lopes disse que não houve contato com ele, mas os empresários conversando entre si, papeando, fazendo lá no FaceTime, no papo, no WhatsApp, enfim, circula o papo de que o Benfica de Portugal, o Benfica de Lisboa, time que já foi treinado pelo Jorge Jesus,
que o Benfica estaria interessado e também o Sevilha da Espanha. O Sevilha também tem grana, pois são times que o Benfica também tem grana. Uma dessas equipes poderia eventualmente chegar e cacifar? Sim, qualquer dos dois tem dinheiro para comprar um Thales Magno. Então, é possível, talvez por esse caminho seja, né? Quem sabe? Aliás, por falar em esse negócio de grana e tal, eu estou muito preocupado com os nossos times. Você vê, o Botafogo demitiu 42 ou 48 funcionários. É uma coisa tão desagradável, né? Para pagar o salário dos caras é uma tristeza, tem que suar sangue para poder arrumar dinheiro. Aí, pô, ainda tem demissão, o cara além de não receber, sofrer pra caramba para poder ter acesso ao dinheiro que é dele. Os caras não recebem, no Vasco não pagou um mês sequer até hoje de salário. E o Botafogo também demitindo. E com uma postura, a postura assumida pelo Botafogo, de retardar ao máximo possível o início da volta do futebol. Claro que isso aí não é uma coisa condenável, evidente que não, porque o aspecto da defesa da vida, obviamente que ele é superior a qualquer outra coisa, não há argumento que possa se contrapor, a não ser que, autorizado pelas autoridades sanitárias, pelo Ministério da Saúde, cumprindo o protocolo e tal, que tudo isso que está previsto para acontecer. Fora disso, eu também sou contra. Claro, você não pode... As pessoas estão morrendo, você vai jogar bola com as pessoas morrendo. Não, não é assim. Agora, havendo uma queda na curva, com um protocolo extremamente inteligente que foi montado, baseado no alemão que já está vigorando, com o Sul liberando, como liberou, a partir do momento que isso acontecer, o Botafogo também vai rever a sua posição, que é uma posição muito mais de defesa da vida do que de fazer de afogadilho e fazer alguma coisa apressada e não dá certo, e aí a emenda é pior que o soneto, né? Mas, por enquanto, a situação é bem complicada para o lado do Botafogo, que está trabalhando a ideia do Botafogo SA, mas depende de voltar ao funcionamento, à vida normal. Tadeu Nobre está me perguntando aqui, Penidão, Arrascaeta pode sair do Flamengo? Tadeu, poder pode. Pode tudo, inclusive nada. Você quer saber a minha opinião? Eu não acredito, mas não acredito mesmo. Dizem, inclusive, eu acho até que um comentário meio maldoso, meio, sabe, com sal, pimenta misturadinho ali. O Arrascaeta não se daria no futebol europeu por causa do estilo. O Arrascaeta é um gênio jogando bola. Ele é o melhor passador de bola que tem aqui nas Américas todas. Não tem nenhum jogador com a qualidade do passe dele. O passe do Arrascaeta me lembra o Gerson. O lançamento do Arrascaeta normalmente é meio gol, ou quase isso. O que ele serve ao ataque do Flamengo é uma festa. Ele joga pra cacete, ele joga muito. O Arrascaeta concedeu uma entrevista no Uruguai, ele está lá, ele ficou liberado até o dia 7 de maio, por questão de voo e tal, não sei o que, tudo fechado, aeroporto, não tem avião e tal. E ele ganhou essa data aí da diretoria do Flamengo. E nessa entrevista, ele fez uma abordagem, para mim ele foi extremamente sincero até no papo, porque ele disse, olha, eu adoro o Flamengo, estou muito feliz no Flamengo, estou satisfeito, conheci uma torcida maravilhosa, jogo num clube maravilhoso, estou realizado, gosto do Rio de Janeiro, levanto títulos e vou levantar outros no Flamengo. A Europa sempre é uma possibilidade na vida de um jogador sul-americano. Ele falou alguma mentira? Não, ele não mentiu. Não tem nenhum jogador que atue no futebol sul-americano que diga que não quero jogar na Europa. Pode um cara ter uma antipatia ou ter algum vínculo familiar, alguma coisa. Mas na média geral, tirando essa exceção, que pode haver, tirando isso, todo mundo quer. Por quê? Porque o nosso dinheirinho, lamentavelmente, nosso dinheirinho vale pouco, né? O euro passa de 6, cara. Então, como é que o cara não vai ser seduzido? Se ele for para a Inglaterra, é mais de 7-1 o valor do dinheiro. Esse tipo de coisa, e isso fica na cabeça do empresário que fica fazendo a cabeça do jogador. Mas ele não falou em momento algum que tinha vontade de ir. Ele falou que na vida de um profissional é um assunto que pode entrar em pauta. No futuro, lá para frente. Por enquanto, o Arrasca está afim mesmo de levantar troféu no Flamengo, pode ter certeza disso.
Galera, é isso aí. Compartilhe o vídeo, deixe seu like, é importante pra caramba. Se inscreva, traga os amigos, toca no sininho que é para você receber todos os vídeos com prioridade e não deixe de fazer seus comentários. Um abraço, fui!